Olá, sejam bem-vindos ao Profit 2024. Estamos aqui hoje com a professora Raquel André. Ela é uma profissional super talentosa, com formação diversificada em educação e tradução técnica na área médica. Tem mais de 25 anos de experiência. Ela construiu a sua reputação de excelência, inovação e liderança. Nasceu aqui em São Paulo, mudou para os Estados Unidos em 2010 e se estabeleceu como professora universitária, ensinando inglês como segundo idioma para imigrantes e refugiados. Atualmente, ela atua em um comitê que explora tendências no uso da inteligência artificial e o desenvolvimento contínuo de práticas e padrões regulatórios que abordam a ética e a integridade acadêmica. Ela tem mestrado em TESOL, que é Teaching English to Speakers of Other Languages, pela Purdue University, tem pós-bacharelado em Educação pelo SENAC e bacharelado em Tradução e Interpretação pelo Centro Universitário Ibero-Americano. Ela estará aqui conosco hoje. Bom dia, Raquel, falando lá da cidade dela, né, em Washington, no estado de Washington, e ela dará uma apresentação com uma visão geral do ChatGPT nos Estados Unidos, destacando o seu papel crescente nos serviços de tradução e interpretação. O título é O papel do ChatGPT na tradução e interpretação nos Estados Unidos, prós, contras e perspectivas futuras. E ela falará sobre os campos de maior utilização dessa ferramenta, ressaltando os seus prós e contras, como diz o título. E, para concluir, ela também discutirá algumas das tendências futuras com base em desenvolvimentos atuais. Então, Raquel, seja muito bem-vinda, um lindo dia, e agora a apresentação está com você. Muito obrigada, Alessandra, obrigada, é um prazer estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando dessa ferramenta tão importante, que muito se descobre sobre ela, e eu vou passar um pouquinho, como a Alessandra falou, da perspectiva de como a gente está usando aqui e como essa ferramenta pode nos ajudar nesse campo. Sou muito obrigada. Os tópicos que eu vou abordar, eu vou falar de uma visão geral do ChatGPT, das áreas de atualização nos Estados Unidos e no mundo, os prós e contras desta ferramenta e perspectivas futuras de uso e uma pequena conclusão. Eu vou também compartilhar uma pequena lista de recursos que eu utilizo muito aqui como professora aqui na universidade. Bom, o que é o ChatGPT, né? O ChatGPT é um modelo de linguagem avançado e ele é desenvolvido pela OpenAI, é a empresa que tem. O ChatGPT tem 4 fundadores, sendo um deles o Jeff Bezos, que é o dono, o CEO da Tesla, e é baseado numa arquitetura GPT, que é Generative Pre-Trained Transformer. Utiliza uma inteligência artificial para gerar e compreender textos de forma natural, I would say, e coerente. E como que funciona o ChatGPT? Ele é treinado com grandes volumes de dados textuais, ou seja, o que é colocado na máquina, permitindo-lhe interagir de maneira humanizada, responder perguntas, criar conteúdos e, especialmente, auxiliar em tarefas de tradução e interpretação. Ao longo dessa apresentação, vocês verão que eu destaquei algumas palavras, está aqui em amarelo, e a importância desse verbo, né? Ele não tá fazendo o trabalho para a gente, para o profissional, ele está auxiliando nas tarefas de tradução e interpretação. Tem sido uma explosão, quando o ChatGPT realmente veio, todo mundo fala dele, ninguém sabe o que fazer, e tem muitos estudos, muitas atividades, e a gente está realmente experimentando, né, para ver como que vai ser e como que a gente pode utilizar essa máquina. Na questão de adoção, né,
e acessibilidade, né, se as pessoas têm acesso a isso. Nos Estados Unidos, há um alto índice de adoção, e é muito, muito por conta da infraestrutura, né, é daqui, tem uma grande estrutura tecnológica avançada, e aqui todos têm uma familiaridade muito grande com essa ferramenta de inteligência artificial. Há uma facilidade de acesso aqui, a versão mais recentes, porque eles que mantêm atualizados, vão atualizando, eu uso uma versão um pouquinho não tão recente, né, porque eu uso a ferramenta de graça, eu não pago pela ferramenta, mas agora estamos no ChatGPT Plus. E também a estrutura econômica do país, né, aumenta a acessibilidade. Uma forte presença nos setores educacionais, corporativos e criativos, incluindo tradução e interpretação. Então, eu utilizo aqui na faculdade, tem facilitado bastante o meu trabalho no preparo das aulas, faço parte de uma COP, que a gente fala que é uma comunidade de prática, onde tem um grupo de professores, incluindo alunos também, e a gente experimenta com os alunos, com atividades, ensinando realmente os alunos como utilizar a ferramenta de uma maneira ética e íntegra. Essa é a grande preocupação, e é nisso que a gente tem trabalhado bastante. Na Europa, tem uma adoção bastante grande, especialmente em países com foco em inovação tecnológica, como a Alemanha e a França. E também a maior preocupação com privacidade e regulamentação, né, como, por exemplo, o GDPR, que é General Data Protection Regulation. Na América Latina tem um uso crescente, está crescendo cada vez mais, mas o custo de acesso à versão paga pode ser uma barreira. No Brasil, há um grande uso acadêmico profissional, com foco em áreas como tradução, educação e marketing. Realmente é uma ferramenta que está revolucionando, né? E na Ásia tem uma variedade de adoção, Japão e Coreia do Sul são líderes em inovação, mas há restrições em países como a China, por exemplo. Então, é realmente uma ferramenta revolucionária, e eu gosto de pensar o mundo antes do smartphone, né, e antes do GPS, né? Quem pode viver hoje em dia sem o GPS? E quem vive sem um telefone, um celular, que é um smartphone? Então, não adianta negar, aprender sobre a ferramenta, se atualizar e ver como que essa ferramenta pode mudar e como que ela pode nos auxiliar. Como que é a aplicação em tradução e interpretação? São aqui nos Estados Unidos, para geração de esboços, principalmente para verificação de precisão, é como eu utilizo muito essa ferramenta para verificar a precisão, a exploração de nuances culturais. Então, é muito rápido, né? Você coloca no ChatGPT, em questões de segundos, você tem a informação. Então, hoje em dia, eu sou tradutora do português para o inglês, português, às vezes espanhol. Hoje em dia, com o ChatGPT, você pode colocar um texto em chinês, um texto em alemão, e você vai traduzir, você coloca o prompt para tradução, e aí você vai entrar com o seu papel de tradutor. E o bom do ChatGPT é que você vai colocando os prompts e você vai aprendendo mais sobre essa cultura, sobre essas nuances culturais. É realmente muito prático. Utilização como suporte de freelancers e a agência de tradução, e a ferramenta é também utilizado com outros softwares, software de tradução como complemento, aqui é que a gente chama de CAT, que é Computer Assisted Translation. Eu utilizo Google Translator, eu utilizo outras ferramentas que eu vou falar mais para frente, auxiliando com o ChatGPT. Na Europa, o uso sofisticado com integração
ferramentas de TAO, que é Testing Assisté por Ordinateur, e interesse especial em inteligência artificial para tradução jurídica e técnica. No Brasil, é uma ferramenta valiosa para tradutores independentes, principalmente para revisão e adaptação de textos, e um foco crescente em tradução audiovisual e acessibilidade. Eu acho isso bárbaro, né? Então, é muito bom, e eu espero e vejo um futuro brilhante, assim, que a gente entenda mais essa ferramenta e como a gente pode utilizá-la. Então, aprofundando um pouquinho mais sobre o ChatGPT em tradução, sobre a tradução de textos, como que pode ser utilizado e como tem sido utilizado. Você pode traduzir textos em múltiplos idiomas, como eu falei, e oferece uma primeira versão, que pode ser revisada e ajustada por tradutores profissionais. Então, é muito, muito prático. Quando eu comecei, né, você tem aquele dicionário, tinha vários dicionários, quando eu tinha trabalho, minha mesa cheia de dicionários, a gente não tinha nem muito como fazer uma consulta, né? Hoje, é tudo automatizado, você vai na internet, você tem as informações que você precisa ser bom em avaliar a informação que você tem, né, porque o ChatGPT é uma versão muito mais avançada que um Google, né, Search, ou muito mais avançada que um Google e um Wikipedia, né? Então, o Wikipedia, eu sempre falo com meus alunos, não vai no Wikipedia, não vai citar o seu trabalho tão especial que você fez no Wikipedia, porque qualquer um pode ir lá no Wikipedia e alterar e editar as informações. Então, você precisa verificar se as informações são acuradas, estão corretas. A tradução contextual fornece traduções que consideram o contexto, não apenas palavras isoladas, facilitando a compreensão de expressões idiomáticas e termos específicos, né? Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era realmente a tradução isolada de palavras. Hoje em dia, mesmo o tradutor Google é bem avançado, traduzindo contextualmente. E é muito interessante que você joga, né? Quando você está no Google, por exemplo, você pode jogar para lá e para cá, a tradução vai e volta, e você vê que a tradução vai se alterando, vai se modificando e ajustando. Então, você precisa de um olhar muito bom para verificar se o que você está lendo faz sentido e como você vai fazer isso fazer mais sentido na cultura que você está traduzindo. Usos práticos do ChatGPT. Aprimoramento de estilo, né, sugere melhorias no estilo e no tom do texto. Tom do texto é uma questão muito importante para nós, garantindo maior fluidez e precisão. Treinamento de novos tradutores. Então, o ChatGPT, eu acho que agora, como professora, como educadora, o nosso papel é muito importante em auxiliar esses alunos, esses novos tradutores, como utilizar essa ferramenta, como utilizar o seu próprio pensamento crítico, porque a máquina não tem um pensamento crítico. Então, como que os tradutores podem utilizar essa ferramenta? Ferramenta de aprendizado que oferece exemplos de traduções e explica estruturas gramaticais complexas, né? Fantástico. E uma prática interativa, os alunos também podem praticar traduções e obter feedback imediato, né? Então, se você tem aquele aluno, né? Se você é aquela pessoa que gosta de aprender, você pode jogar com a máquina e você pode aprender muito com essas informações, sem contar o que você pode aprender culturalmente de uma forma muito rápida. Agora, o mundo, né, está na ponta dos nossos dedos. Na interpretação, né? Na interpretação, o ChatGPT é mais utilizado na preparação, né? Uma preparação prévia. O intérprete pode usar o ChatGPT para se familiarizar,
com termos técnicos e jargões, especialmente de uma área, antes de um evento e uma conferência, né? Então, você pode ter um glossário, você pode ter uma lista, você pode se familiarizar com os termos, eu acho muito, muito importante isso. E resumos e análises, né? Auxilia também, né? Olha lá o verbinho lá em amarelo, auxilia na criação de resumos de textos longos e discursos, facilitando a preparação para interpretações simultâneas e consecutivas, né? Então, você vê que mesmo nessa fala, né, nesses parágrafos, os verbos são familiarizar, auxiliar e facilitar, né? Esse é o papel. A máquina está trabalhando como um suporte para a gente. Os prós e os contras, né, do ChatGPT. Então, vamos começar pelos prós, né? A eficiência, né, custo, né, econômico, consistência e acessibilidade. O que eu mais gosto no ChatGPT e outras ferramentas é o tempo, reduz o tempo necessário para rascunhos e revisões, né, permitindo que os tradutores lidem com volumes maiores, né, quem nunca recebeu aquele volume de tradução que você precisa passar a noite trabalhando, né, então é incrível, então às vezes, como professora, eu tenho uma ideia, mas a gente leva semanas para preparar uma aula, uma lição, e como que eu vou fazer, e como que eu vou fazer os slides, como que eu vou introduzir. Hoje você vai no ChatGPT, eu falo qual é o nível dos meus alunos, que são alunos de língua estrangeira, ESL, e eu falo que eu quero um texto assim, eu quero abordar a gramática, eu quero ter uma atividade para prática, e em segundos eu tenho uma aula preparada. E eu posso utilizar outras ferramentas que eu vou lá e já coloco numa apresentação. Então, a apresentação está lá, eu estou sossegada, agora eu vou na apresentação, se eu não soubesse o que eu estou ensinando, o que eu estou falando, e se eu não conhecer o meu público-alvo, que é muito importante conhecer o público-alvo, aquilo só seriam palavras. Então, uma forma de que os alunos podem utilizar isso de uma forma íntegra, academicamente, é fazer com que eles expliquem o que está lá e como você pode falar isso na sua própria voz, como você pode explicar esse texto, esse contexto que você tem aí. É bem econômico, né, especialmente para pequenas empresas e freelancers. A consistência, né, ajuda a manter a terminologia consistente em grandes projetos, o que é essencial para setores como a medicina ou direito, né, que é a minha área de medicina. A acessibilidade fornece acesso a ferramentas avançadas, de processamento de linguagem para empresas menores ou intérpretes independentes que podem não ter outros recursos, né? Então, maravilha, maravilha. Quais são os contras, né? Limitações, a gente fala em precisão, né? A máquina pode te ajudar, a ferramenta pode te ajudar, mas há um limite, né? Então, o ChatGPT pode produzir traduções sem nuances. A gente fala que, ao mesmo tempo que ele ajuda com as nuances, mas, às vezes, não tem lógica, né? Especialmente em contextos altamente especializados ou sensíveis. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, você tem que colocar em prática. Se você só vai ter uma tradução rápida, mas você vai ter todo o trabalho de trabalhar, de ajustar essa tradução. Problemas de sensibilidade cultural, às vezes a ferramenta ignora sutilezas culturais, o que pode levar a interpretações errôneas. Então, isso é muito crítico, muito importante. Riscos de segurança e confidencialidade é um dos fatores mais preocupantes, eu diria, né? Usar o ChatGPT para documentos confidenciais pode gerar preocupações, especialmente em setores como direito ou a saúde, né? E aqui já houve casos de processo, né? O New York Times processou já o ChatGPT, né, por utilizar as informações, porque é um banco de dados, então tem que ter muito cuidado. O que você colocar na rede, na nuvem, hoje em dia, está lá, né, então tendo uma regularização
o que pode, o que não pode, é o que ainda está faltando e que muitos estão tentando entender e ver como que eles regularizam o uso dessas ferramentas. Risco de excesso de confiança pode levar à redução do desenvolvimento de habilidades, pois alguns usuários podem pular pesquisas completas ou pensamento crítico. Então, o que eu mais enfatizo com meus alunos é o pensamento crítico mesmo. A máquina nada mais é do que uma máquina, e o que ela tem é o que o ser humano colocou nela, né? E pensamento crítico mesmo, né? Aquele agir, até para o nosso cérebro não se aposentar, né? Para continuar trabalhando. Então, é muito importante esse pensamento crítico, né? Quais são as perspectivas para o futuro do chat GPT? Né, avanços na compreensão contextual, então espera-se que o chat GPT melhore sua capacidade de entender essas nuances que a gente falou, e contexto, tornando mais confiável em traduções sensíveis. Personalização para setores especializados, potencial para criar modelos ChatGPT específicos para áreas altamente regulamentadas, como finanças ou saúde. Eu acho que é bem interessante, né, porque o ChatGPT é uma coisa só, né, mas de repente quebrando, compartimentando, né, isso seria, eu acho brilhante, se eles conseguem fazer isso, né. Abordagem híbridas, uma tendência crescente em que o ChatGPT oferece suporte a tradutores e intérpretes humanos, em vez de substituí-los, garantindo qualidade e acelerando processos. Então, é importante, né? Há essa preocupação de que o tradutor não vai mais existir, o intérprete não vai mais existir, mas eu não acredito. Desde 25 anos atrás, todo mundo sempre, né, tem aquela preocupação. Eu acho que a figura humana jamais será substituída, mas incluir, usar o SGPT, o ChatGPT e outras ferramentas para suporte, eu acho que essa é a tendência. Então, eu acho que não precisa ter medo, né? Padrões éticos e de confidencialidade, desenvolvimento contínuo de melhores práticas e possivelmente padrões regulatórios nos Estados Unidos e no mundo, né, para abordar a privacidade e a segurança de dados. Então, como eu disse, isso, eu acho que é uma das questões mais importantes, né, a confidencialidade e como utilizar e como manter os seus dados seguros é muito importante, né. Então, a conclusão, né, embora o ChatGPT seja uma ferramenta poderosa, deve ser utilizado com responsabilidade, né, a supervisão humana é essencial para garantir a qualidade e a precisão das traduções, especialmente em contextos profissionais ou sensíveis, né. Então, a combinação de tecnologia com expertise humana maximiza, eu adoro essa palavra, maximiza a eficiência e a qualidade do trabalho de tradutores e intérpretes, abrindo novas possibilidades no campo da tradução e da interpretação, né? É muito importante a aceitação e o entendimento dessa ferramenta. Como eu disse, né, você tem o smartphone, como seria a sua vida? Não consigo nem lembrar. Lembro da vida sem o smartphone, até lembro da vida sem telefone, né? Eu adoro participar dessas comunidades, e eu adoro participar de treinamentos, tem muitos treinamentos gratuitos aqui, eu adoro participar de treinamentos e saber o que está acontecendo, porque agora a renovação da informação é muito rápida, numa velocidade absurda. Então, o que a gente estudou no semestre passado, todo o material, as informações que discutimos no semestre passado, para esse semestre agora, a máquina já mudou. Você tem uma versão diferenciada que faz isso ou que faz aquilo, né? Então, para não ficar para trás, para não perder esse trem, embarque nele, porque é muito importante. É revolucionário e eu realmente eu sou muito positiva, né,
nas perspectivas futuras. Eu acho que é uma era maravilhosa de se estar vivendo, e é uma ferramenta maravilhosa para tradutores e intérpretes, principalmente tradutores, né? Então, eu realmente gosto, mas usar com parcimônia, né? Aqui, eu tenho alguns recursos que eu utilizo aqui, e eu não pago nada por esses recursos, viu? Eu sempre utilizo a versão gratuita. Eu tenho aqui o Grammarly, né? Não sei se vocês têm aí, que é uma extensão, você utiliza como uma extensão do Google Chrome, e é para Writing in Grammar Chrome Extension, e é maravilhoso, né? Eu acho que antigamente, quando se traduzia a preocupação gramatical, a correção, as preposições, as frases, como que a ordem na frase, como se está. Então, o Grammarly, quando você instala ele, tudo que você está escrevendo, ele sublinha e você pode ver, tem um erro aqui. Ou tem sugestões, se você quer uma versão mais avançada, você tem sugestões de correção, né? E a linguagem também é bastante avançada. A língua é viva, né? Ela muda constantemente, é uma coisa que a máquina não acompanha, mesmo o ChatGPT, né? E mesmo na gramática, hoje em dia, estruturas que eu utilizava antigamente, como passive voice, né? Voz passiva, hoje em dia não se utiliza muito, né? Não é muito aceitável. Então, essas ferramentas ajudam, principalmente ajudam os alunos, porque você fica tão treinado que quando a máquina sublinha alguma coisa, você fala, já sei o que é que o erro que eu fiz. E aí vai internalizando e você vai aprendendo mais, né? Gamma AI é uma ferramenta de apresentação fantástica. Você chega lá, você coloca, eu quero fazer uma apresentação, uma aula para meus alunos, hoje ensinando, comparando o present perfect with a simple past, né? E em segundos, a apresentação é montada, eles te dão uma sugestão de tema, você clica e a apresentação está ali, né? Para introduzir o ChatGPT e essas ferramentas, alguns semestres atrás, eu fiz isso com os alunos, na frente dos alunos, eu preparei uma aula, cliquei o botão e a aula estava pronta. Mas, de novo, o que eu falei para eles, se eu não soubesse esse contexto, eu não seria capaz. Então, isso facilita a minha vida, mas realmente eu trabalho muito para ensinar o contexto de uma forma contextualizada e humanizada. Né, Canva, né, essa apresentação foi preparada em Canva, nessa nova COP, nessa comunidade de prática que eu estou esse semestre, nós estamos avaliando diferentes ferramentas de inteligência artificial, e Storm é uma ferramenta da Stanford University, I believe, e é bem parecido com o ChatGPT, mas é uma pesquisa acadêmica, né? Você coloca o teste que eu fiz agora para apresentar essa ferramenta para a comunidade foi essa semana, o dia Thanksgiving, né? Dia de Ação de Graças, e você sabe, né? Você sempre tem aquela história muito bonita que eles contam do Thanksgiving, né? Que 30% é verdade, 70% não é verdade. Então, eu coloquei no Storm que eu gostaria de ter um artigo de 4 parágrafos para nível avançado, de alunos de ESL, contando a verdadeira história do Thanksgiving. Foi maravilhoso. E eu dei a minha apresentação fantasiada, e depois os alunos trabalharam em grupos para fazer o contraste disso, né? Então, é muito bom. Então, se vocês estão fazendo trabalhos, como citações, é bem parecida com o ChatGPT. E todas essas palavras que estão
sublinhadas, você tem um link. Se você clicar aqui, você tem um link e você pode aprender mais sobre isso. Stracker AI, eu não utilizei, and DeepL, eu também não utilizei, eu só coloquei aqui, porque eu achei na minha pesquisa, uma é para Business Translation e a outra para tradução de documentação. Pessoalmente, eu não utilizei ainda. E a comunidade de prática é uma das atividades inovadoras para mim, eu não conhecia isso há um ano atrás, e é muito comum aqui na universidade onde eu trabalho. Você aprende muito com os colegas, você não tem aquela pressão, você trabalha, você experiencia, você traz coisas e você compartilha o que aconteceu na sala de aula ou na sua experiência. Então, é uma prática que eu realmente gosto, eu aprendo muito com os outros. Então, é isso. Essa é uma visão geral daqui, né? Essa apresentação, ela se iniciou todinha no ChatGPT, né? Eu coloquei no ChatGPT que eu gostaria de uma apresentação para tradutores e intérpretes, nível avançado, no Brasil, né? Eu tive o esboço da apresentação, o outline da apresentação, mas depois disso foi muito trabalho. Trabalho com cada parte da apresentação e tudo que eles estavam falando foi muito trabalhado, né? Eu falei, estava conversando com a Alessandra, né? Acho que vocês têm o Leandro Carnal, foi meu professor na Ibero-Americana, e ele estava falando no Facebook na semana passada, né? Que ele colocou o nome dele lá no ChatGPT. Foi ótimo, né? Mas pelo menos 2 dos livros que eles mencionaram lá, ele nunca escreveu, né? Então, cuidado. Muito obrigada por a oportunidade de estar aqui. Essas são minhas informações de contato, né? Você pode me mandar um e-mail e esse é o meu WhatsApp. Obrigada. Raquel, querida, muito obrigada pelas suas lições, suas experiências aqui com relação ao ChatGPT. Estamos sempre em busca de orientações, porque a nossa falta de informação gera inseguranças, angústias, questionamentos, e entre os três, eu acho que o questionamento é que tem que valer. Para o que e como nós vamos utilizar as ferramentas em nosso benefício? Porque é o que você disse, se nós não conhecermos as áreas de especialidade e não tivermos a prática e a experiência naquilo que nós estamos trabalhando, de nada adianta. Então, o trabalho vem a posteriori, com os seus recursos, e o que você falou que eu achei fantástico, é ir jogando uma coisa com a outra, né? Utilizar o esboço, o esquema, e aí fazer o contraste com aquilo que há de acadêmico, de técnico, de tecnológico, para que a coisa fique realmente humanizada, né? Isso mesmo, isso mesmo. E não se sinta assim, né? Porque aqui é a mesma coisa, é muita insegurança, né? Tem aqueles que gostam, aqueles que não quero saber, mas é conhecer mesmo, né? O conhecimento é não ter medo do monstro, é enfrentá-lo. É inevitável, né? Mas a nossa resistência até faz parte um pouquinho da evolução, porque depois que nós descortinamos isso, o mundo fica melhor, né? Muito O nosso, melhor, pelo muito melhor. menos. Com certeza, com certeza. Raquel, minha querida, muitíssimo obrigada pela sua participação, sua generosidade, e nós desejamos a você todo o sucesso do mundo com o brilho que você sempre teve. Obrigada. Muito obrigada para vocês também. Muito obrigada, tenham um bom dia.